A paz do Senhor Jesus, a toda a igreja, irmãos, amigos, ouvintes. Certamente, onde chegar esta mensagem, chegará a bênção de Deus. Mensagem essa que o Senhor Deus colocou no meu coração, que está em Salmo 18, no verso 1. O texto, ou o título, fala assim sobre o cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Graças a Deus, porque o Senhor Deus, ele tem bênção para todos, né? E as bênçãos do Senhor, elas são sem fins. E o Senhor, ele sabe como abençoar. Mas algo que o Senhor, Deus, ele quer que nós reconhecemos sempre, reconhecer o Senhor Deus como Pai. E procurar, de acordo com a Bíblia, ter conhecimento da palavra e renovar a cada dia a entrega ao Senhor Jesus, né? Então, nós somos de Jesus, pertencemos a Ele, Ele é Salvador, Redentor, Deus meu, Rei meu, Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que deu a vida para que nós tivéssemos vida. Então, nós estamos aqui, temos vida com Deus, através do Senhor Jesus, que, pela infinita bondade, nos salvou, né? Então, isso é para todos aqueles que crerem e que se entregarem ao Senhor Jesus, ter o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o cântico de louvor, né, a Deus, pelas suas muitas bênçãos. Então, o salmista, ele começa assim dizendo: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Eu ficarei livre dos meus inimigos. Então, a importância de nós recebermos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é poder, a palavra do Senhor ela nos dá uma direção, a qual é a direção que vem de Deus através da palavra. Nós erramos, Deus não erra. E a palavra do Senhor, ela começa falando: eu te amarei do coração. A importância de nós amar ao Senhor de verdade, de coração, de interesse de coração. Amar ao Senhor mesmo, de alma, coração, entendimento, poder e graça. E sabendo que é com o amor do Senhor que nós vencemos aqui. Então, nós amamos ao Senhor Deus de coração, por quê? Porque é o Senhor Deus que coloca o amor em nós. Porque sem o amor de Deus, nós não podemos amar ninguém, né? Então, o Senhor, tudo é um trabalhar do Senhor. Então, salmista, nas experiências, ele está falando: eu te amarei do coração. Ó Senhor, fortaleza minha. Então, ele coloca confiança em Deus. O Senhor Deus é a fortaleza dele. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. Então, nós precisamos acreditar e confiar na palavra e ter o Senhor, quem tem Deus tem, ele vai nos dar virtude, ele vai nos dar força, ele vai nos dar graça. Mas o Senhor é a nossa fortaleza de uma tal maneira que faz com que nós, na fortaleza, no poder de Deus que opera em nós, através do Espírito Santo de Deus, nós vencemos aqui todas as dificuldades, diversidades, por vias lutas, várias situações, passamos por momentos de provações, de enfermidade, vários tipos de provações. Só que nós vamos nos fortalecendo em Deus e na força do poder do Senhor, crendo que o Senhor ele vai sustentando a nossa vida, vai nos preservando. Por quê? Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Também por causa das promessas que nós temos. Então, o Senhor ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir todas as promessas. Então, nós estamos aqui de passagem, nós estamos daqui, estamos indo para Nova Jerusalém Celestial, mas o Senhor, ele nos preserva para quê? Para que nós venha louvar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor, adorar o Senhor, para que nós vivemos uma vida de acordo com os ensinamentos do Senhor, amando a Deus, amando o próximo, para que nós também viemos falar do amor de Deus às pessoas, para que as pessoas também venham usufruir do melhor,
que para mim a maior bênção de todas elas é a salvação, né? E para isso nós devemos se entregar ao Senhor Jesus. Nós devemos reconhecer o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, como exclusivo, como eterno Salvador, como Filho unigênito de Deus vivo, que deu a vida para que nós vivemos, ou seja, ele morreu no nosso lugar. O pecado que havia em nós, ele levou sobre si no madeiro, né? Então, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Graças a Deus por isso. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Então, o Senhor, Deus, ele sempre tem o melhor para o teu filho. E a palavra do Senhor continua dizendo: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte. Então, o rochedo fala de algo a qual nós firmamos, está firmando na rocha, ali no rochedo. Naquele lugar lá nós estamos seguros. Pode vir as lutas, pode vir tantas situações ou contrárias, mas nós temos que saber que o Senhor Deus, ele é o nosso rochedo, é o nosso lugar forte. Para isso nós temos que invocar, ter a presença de Deus, procurar viver, aleluia, glórias a Deus, protegido por Deus, aquele que pode nos proteger de uma tal maneira que nenhum mal pode nos atingir. Graças a Deus por isso. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que o Senhor colocou essa confiança, essa fé, essa convicção, né? E é verdade, não é mentira. Então, todos aqueles que se apegam ao Senhor, que têm a presença do Senhor, que invocam o Senhor, é protegido do Senhor, guardado do Senhor, abençoado pelo Senhor, e tem a virtude do céu. Porque o Senhor, ele manda a virtude do céu, que é poder sobrenatural para nós vencermos aqui. Graças a Deus por isso. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. E continua, né, falando, ele é o meu libertador. Então, ele que nos liberta de certas situações. Às vezes a gente fica preso a isso, aquilo outro, mas nós vamos, Senhor, e o Senhor nos liberta. Na verdade, ele já nos libertou do pecado, de tantas situações, só que quando nós, nas falhas, cometemos alguma coisa, no amor de Deus, no temor, nós vamos na frente do Senhor, e aí nós nos consertamos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, porque ele que perdoa o pecado, ele que nos perdoa, que nos abençoa, ele que nos fortalece, né? Então, ele é o nosso libertador. Ele nos libertou e continua naquilo que nós fazemos, às vezes que nós somos. Aí vamos na frente do Senhor, o Senhor nos liberta, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Deus que tudo pode, Deus de maravilha. Então, nós devemos sempre agradecer ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelo trabalho, aqueles que são, por exemplo, pela aposentadoria, pela saúde, assim sucessivamente. Agradecer por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo é fazer em prol da tua igreja, do teu povo, em prol das nações. Ter também uma vida em oração, apresentando ao Senhor, né? Porque o Senhor, ele nos dá a oração, que é uma fala entre nós e Deus, através do nosso Senhor Salvador, que abriu o nosso entendimento, nós entramos na presença do Senhor, e o Senhor ouve a oração. Então, a oração de um justo pode muito seus efeitos, a oração de um crente, com um propósito, pode muito seus efeitos. Então, nós devemos orar ao Pai por todas as nações, todo o povo, toda a gente, e por onde, e orar também de acordo com a palavra, pela nação de Israel, orar pela igreja, orar pelas famílias, orar um pelos outros. Bem-aventurado a nação cuja Deus é o Senhor. Bem-aventurada a família cuja Deus é o Senhor. Bem-aventurado sois vós, o homem, aqueles cuja Deus é o Senhor. Então, nós precisamos ter o Senhor Deus, primeiro, reconhecer Ele como nosso Pai. Graças a Deus por isso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, continua a palavra, meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. É importante nós confiar sem duvidar no coração. Confiança 100% em Deus. Se nós estamos vivos é porque Ele tem sustentado a nossa vida, tem preservado a nossa vida. Sempre com o propósito de Deus. Eu digo assim que enquanto nós estamos aqui, é porque nós estamos no projeto de Deus. E o Senhor, o projeto dele se cumprirá, os propósitos dele se cumprirá, aquilo que ele tem em nossas promessas se cumprirá, de uma tal maneira que assim que terminar aqui, o Senhor, ele nos recolhe, ele nos chama para ele, né? E nós vamos para isso, nós herdamos em nome de Jesus, nós cremos assim, vamos para o reino da glória, né? Vamos para o céu, né? Para junto de Deus. E isso é importantíssimo
nós acreditar. Nós vamos para... Naquele dia glorioso, nós vamos estar na Nova Jerusalém Celestial, cidade dos santos. Continua aqui, é o meu escudo, a força da minha salvação. Ou seja, o soldado ele tem um escudo, né? Ele está ali, o escudo para proteger. Mas aqui o próprio Deus é o nosso escudo. Então, nenhum mal pode nos atingir, nós estamos em Deus. E diz mais, a minha salvação, é Ele que salva. Salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, opera maravilha, prepara, capacita e usa de uma forma tremenda, grande, a operação de sinais, maravilhas, prodígios, da parte do Senhor, que é Ele que opera tudo em todos. Ele usa nós, por quê? Pela infinita misericórdia dele. Nós não temos que reconhecer que nós somos apenas um vaso na mão do Senhor. Né? Que nós somos aqui um canal de bênção, representante, graças a Deus por isso, representante de Deus, povo, nação santa, povo adquirido, escolhido do Senhor. Mas para isso, como veio para todos aqueles e aquelas que se entregaram ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele ama todos, ele veio para salvar todos aqueles que nele crê, para que não pereça e tenha vida eterna, mas tem que haver uma entrega e andar de acordo com a palavra de Deus. A importância é isso, andar de acordo com os mandamentos, com a palavra, fazer tudo por amor, amor a Deus e amor ao próximo. E é o meu auto-refúgio. Né? Então, nós precisamos sempre estar refugiados em Deus, debaixo da proteção de Deus, crendo em Deus, crendo na misericórdia de Deus, crendo que o Senhor sempre tem o melhor, que as promessas dele se cumprirão em nossas vidas. Graças a Deus por isso. O salmista termina dizendo assim, invocarei o nome do Senhor. Então, é importante invocar o nome do Senhor. Né? É no nome do Senhor que nós vencemos. Quando Davi ele foi lutar com Golias, ele foi, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, vou no nome do Senhor. Então, nós devemos invocar o nome do Senhor, crendo que nós vencemos todas as lutas terríveis, grandes, aqui, mas nós vencemos aflições, tribulações, e até aquele grande dia. Graças a Deus por isso. Então, é necessário nós confiar, invocar o nome do Senhor, que é digno de louvor. Então, louvamos ao Senhor com alegria, cantamos hinos, adoramos, servindo ao Senhor com alegria, e o Senhor, Ele nos protege, ficaremos livres dos nossos inimigos. Graças a Deus por isso, essa foi a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, regrada com amor, com a graça, com a misericórdia do Senhor. E aonde chegar esta palavra, chegou a bênção, chegou virtude, chegou poder. Então, procura os ouvintes, toma atitude, seja de Deus, se entrega, assuma um compromisso, se entrega ao Senhor Jesus, tenha o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. E as promessas de Deus cumprirão na tua vida. Receba aquilo que o Senhor está entregando em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Senhor Deus, toquei com a tua palavra, eu creio nela, com a tua palavra que nós vencemos, com a tua palavra que nós vamos para o céu, que ela é o passaporte dos crentes, não é? Com a tua palavra, meu Deus, que o Senhor nos guia, a tua palavra nos fortalece, nos limpa. A tua palavra, Senhor, ela é doce, mais doce que o mel, teu servo ama a tua palavra. Que a tua palavra esteja na mente e nos corações de cada pessoa, cada ouvinte, aonde chegar essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus possa reinar em cada lar, cada pessoa onde chegar essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.